Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo ou passar raiva aqui com o CPTS 11, né? Já dei uma olhadinha aqui no relatório. Mais uma vez vocês vão ver eu me revoltando aqui com algumas coisas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui a gente já pega algumas informações do fundo antigo aí de 2014. Tem sua taxa de gestão e administração de 0,90, né? Tem uma taxa de performance aqui. Valor patrimonial 2 bi e 900, então quase um fundo de 3 bi aí, né? Tá pagando um dividendo mensal de 0,8,7, que dá um dividendo anualizado de 15,08, uma liquidez média diária de 8 milhões, são 355 mil cotistas. E valor a mercado, vamos ver quanto ele fechou na sexta-feira, 7,34. Então, visto isso, vamos para o relatório. Na parte de resultado do mês, nada relevante. Então, a única coisa aqui de relevante mesmo é informar que o perfil de crédito segue high grade e a carteira segue 100% adimplente. Na carteira de CRIs dele, no final do mês de maio, possui aí 23 CRIs, que representam 33% do PL. Na carteira de fundo imobiliário, composta por 81 fundo imobiliário, que representa 57,4% dos ativos, sendo que 87,2% é fundo de tijolo e 18,8% fundo de papel. Que a gente vê um upside de potencial da carteira, né? Então, um duplo desconto aí de 31,08. Aqui a gente vê o guidance dos próximos meses. Então, temos aí até abril de 26, banda inferior em 7 centavos,5 e banda superior 9 centavos,5. Isso aqui é o resultado das operações dos próprios fundos da própria Capitânia, né? Então a gente vê aqui tudo que ele tem, né? Ou que ele já teve, o que ele vendeu, no caso de o CPFF, né? Que foi encerrado, então teve um lucro aí de 2 milhões, né? Tinha comprado 32 milhões, vendeu 34, o que ele recebeu aqui de dividendos e quanto que ele ganhou aí com a operação, né? Então a gente vê que a posição final dele aí está com 1 bilhão 130 milhões em fundos da própria casa. Aqui a gente vê a DRE dele. Então, apresentou um resultado de 9 centavos por cota e distribuiu 8,07, né? E terminou o mês com resultado acumulado de quase 1 centavinho aí por cota. Então, a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Maio, quanto que ele girou? 39 milhões. E aí tá tudo destrinchado aqui, né? Ganho de capital, ele fez um bom ganho de capital aí. Com o CRI, né? Um bom ganho não, na verdade, nada muito fora do normal, né? Que antes ele só vinha fazendo prejuízo. E prejuízo grande, né? Aqui ele fez um ganho aí de um pouco mais de meio milhão. E o ganho de capital forte mesmo foi com o fundo imobiliário aqui, que foram 13 milhões, né? As despesas dele, por um outro lado, aumentaram bastante frente aos meses anteriores, né? E a parte que a gente começa a passar raiva é aqui nas despesas com as compromissadas dele, né? A gente viu que no relatório do mês passado, que eu gravei, a gente viu que ele tinha aumentado as compromissadas e esse mês ele foi lá e aumentou de novo. Então a gente já viu o reflexo aqui, né? Ó, em janeiro tava 3 milhões aí, só de despesa com compromissada, ainda 3,8, 3,6, 3,2, aí quando ele veio aumentando aqui, né? Passou para 4,7 e agora já está em 6,1. Resultado dele, 28 milhões, ou seja, 9 centavos por cota, entregou 0,8,7, tem uma reservinha acumulada aí, né? Seguindo aqui, a gente vê uma rentabilidade de fundo bem antigo, né? A gente vê como que tá tudo aqui. Aqui na parte das movimentações da carteira. Então, nesse mês, realizou compra definitiva de 17,7 milhões de CRIs, né? A uma taxa média de IPCA mais 8,64, um spread de 0,87. E de vendas não realizou nenhuma venda definitiva aí, né?
as negociações aqui no mercado secundário. Então, a liquidez média diária nesse mês de maio aí, 8 milhões, né? Evolução de número de cotistas. Vem perdendo cotista aí de um ano para outro, né? Para fundo base 10, isso aqui é ruim. E aqui a gente vê a carteira geral dele, né? Então, como que tá a carteira de CRI? Exposição por indexador. Então, 100% aí IPCA, né? Praticamente. Exposição por segmento. 30% em renda urbana, 30% em shopping, tem residencial, comercial, um pouquinho de tudo aqui, né? Carteira de fundo imobiliário, então, em tijolo, 87%, em papel, 12%, e por setor, a gente vê aqui que os maiores são shopping, laje, renda urbana e logístico. Cadê? Não, aqui a gente pode descer. Que as maiores exposições por CRI tem aí o XPPR, né? Que já é bastante conhecido. Isso aqui que é um CRI da própria casa. Esse aqui também é um da própria casa. Desculpa, pessoal. E aqui as maiores exposições em fundos imobiliários, que também que a gente sabe que tem aquele conflitinho de interesse, né? Então, as maiores posições, tudo fundo da própria casa aqui, ó. E ainda tem mais alguns aqui perdido. E o detalhe aqui é o seguinte, CPUR ele aumentou participação do mês passado para esse. Se eu não me engano, o CPOF também. O que teve um maior percentual aí que aumentou foi esse CPOP, que ele aumentou mais 1,3% do PL dele aqui nesse fundo, né? E aí a gente vê aqui as compromissadas, que é o ponto que, cara, isso aqui não desce de jeito nenhum, sabe? Eu fico imaginando, será que o cotista dele faz esse estudo a fundo assim mesmo para saber um negócio desse? Eu acho que muitas pessoas são influenciadas por alguns youtubers aí, não vou falar o nome dele, né? Mas tem um que assim é muito grande e ele defende a ferro e fogo o CPTS, vira e mexe ele compra CPTS, e aí eu acho que muitas pessoas que não fazem a mínima ideia, não estudam, vão só pela cabeça dele, por imaginar que ele é uma pessoa que conhece bastante, vai lá e compra também, né? Mas se a gente parar e olhar os relatórios dele, a gente vai ver que tem algo muito nebuloso, né? Muito errado. Então, aqui trazendo para as compromissadas, no final desse mês de maio, tem aí 21% de compromissada, né? E aí eu peguei e fui dar uma olhadinha desde janeiro para cá, né? Porque no relatório do mês passado eu percebi que já teve um aumento das compromissadas e nesse mês também teve um aumento, né? Então, em janeiro, ele estava com 13% de alavancagem. Aí, em fevereiro, ele diminuiu um pouquinho. Aí, em março, ele já foi lá e aumentou, voltou para o mesmo patamar que estava em janeiro. E aí, de março para cá, ele pegou e deu uma mega pernada, né? De março para abril, ele aumentou em mais 5% a alavancagem dele. E agora, de abril para maio, ele aumentou em mais 3% essa alavancagem dele. Então, não é à toa que a gente vê aqui na DRE. Cadê? Esses valores aqui de despesa com CRI, né? Altos e só aumentando, só aumentando, só aumentando. Então, assim, de novo, né? O que eu sempre falo. Aqui, será que os gestores estão preocupados com defender os interesses dos cotistas ou do próprio fundo, né? E aí tem a questão aqui também das maiores exposições em fundos imobiliários, né? Então, assim, lá em janeiro também dei uma olhadinha. Aqui em posições relevantes dele, tinha 1 ou 2 fundos da própria casa. E de janeiro para cá ele veio aumentando e a gente vê aqui que, ó, é tudo fundo da própria casa. Os 6 primeiros são fundos da própria casa. Então, assim, não adianta nada você deixar de cobrar taxa de gestão por fundos que são da própria casa, que você investe ali neles, mas em compensação na outra ponta você acaba cobrando isso, sabe? Porque, assim, diferente do CPTS, que a remuneração dele é pelo PL do fundo, em fundos um pouco menores é pelo valor de mercado. Então, assim, você vai lá, coloca mais dinheiro nesses fundos e aí você consegue extrair mais valor. Então, para mim, ele só está trocando ali 6 por meia dúzia, né? Não dá para tirar do CPTS, vou tirar dos outros.
Então, ficou, de novo, fica aquela dúvida, né? Ah, será que isso aqui é interesse de cotista ou é interesse da própria gestora, né? Enfim. Então, a gente já viu aqui como está a compromissada dele, né? E aqui a gente vê todas as operações de CRI dele. Então, assim, tem muito mais o que falar, não. Mais um mês de CPTS. Se abrir o relatório e não passar raiva, não é o comum. O comum é você passar raiva. Se você não passar raiva, tem alguma coisa de errado. A Capitânia não tá fazendo o trabalho dela direito. É tipo isso, sabe? Enfim, pessoal, mais um vídeo aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, peço que se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer bastante. Encaminhar aí para os seus amigos também, compartilha. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam caindo nesse CPTS aqui, achando que é um bom investimento, às vezes não sabe disso que está acontecendo, então compartilha aqui com quem investe em CPTS, tá? Para dar uma olhadinha, para ver o que acontece. E é isso, pessoal. Então fica aí esse meu pedido, tá? E também segue lá no Instagram, @o Filho da Questão. Valeu, galera!